Amém. Bom, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem aí? Então, viva! E eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 27, Anelo pela presença de Deus. Esse é um salmo de Davi. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar da formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salve doarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeita o teu servo com ira. Tu és o meu auxílio, não me recuse nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Meus amados, esse salmo é uma declaração de confiança em Deus. O salmista, no primeiro versículo, ele revela o que o Senhor representa para ele. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. A luz ilumina o caminho. A luz dissipa as trevas. A luz nos conduz pelo caminho da santidade. A luz nos conduz pelo caminho da verdade. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. O Senhor é a minha luz. Segundo, ele diz: o Senhor é a minha salvação. Porque quem salva é o Senhor. Salvação no sentido mais amplo, mais absoluto da palavra. É o Senhor que me salva da religiosidade, da tradição dos homens. O Senhor salva das filosofias humanistas. O Senhor salva do laço do passarinheiro. O Senhor salva da amargura que perturba o homem. O Senhor salva da cegueira espiritual. O Senhor salva da morte eterna. O Senhor salva da condenação eterna. O Senhor salva minha alma do fogo do inferno. Só o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Por isso, com muita propriedade, afirmou o escritor aos Hebreus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E quando ele descreve quem é o Senhor, o seu Senhor, ele faz uma pergunta: a quem temerei?
Porque uma coisa que aflige o homem é o medo. O medo tem estado presente desde que o pecado entrou no mundo. Quando Adão tentou esconder-se de Deus e o Senhor disse: onde estás? E ele então respondeu: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Ah, meus irmãos, nós temos medos sociais, a recessão econômica, o desemprego, a inflação, tudo isso nos deixa com medo. Convívio dos nossos filhos, as suas amizades, a sociedade pós-moderna com a sua libertinagem gera medo. Medos espirituais, gente com medo do inimigo, das setas malignas, medo da mão do Senhor pesando sobre nós, medos pessoais, quando a enfermidade bate a porta, quando descobrimos que temos um tumor e temos que fazer uma cirurgia e a incerteza bate no nosso interior, nós não sabemos se é benigno, se é maligno. Tudo isso vem sobre nós e o medo toma conta da nossa vida. O medo é o sentimento mais democrático que existe entre os homens. Mas o salmista, ele também tinha medo. E ele coloca situações as mais complicadas possíveis, mas que diz respeito a ele como rei, como chefe da nação. Ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ele conseguiu superar o medo. No Salmo 34, versículo 4, ele nos ensina como vencer o medo. Ele diz: busquei ao Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todos os meus medos. Meu irmão, se existe um caminho para o cristão superar o medo, é o Senhor, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, é a certeza de que nas horas mais difíceis da vida, o Senhor está conosco. Eu tenho certeza que diante das lutas intensas que enfrentamos, sejam elas sociais, espirituais, pessoais, emocionais, muitas vezes houve medo, houve tristeza, muitas vezes o desânimo quis minar as forças, mas é nessa hora de luta intensa também houve a presença de Deus. A busca de forma intensa e profunda pelo Senhor. E quando nós estamos com os olhos fitos em Deus, duas coisas acontecem. Primeiro, a confiança de que Ele está conosco. Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Mas não é porque eu não tenha medo, não é porque eu não seja humano, mas é porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa confiança não está baseada apenas na fé, mas, sobretudo, nas promessas do Senhor. Ele prometeu e suas promessas são infalíveis. Lá em Isaías 43, versículo 2 e 3, ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A segunda lição é que a presença do Senhor nos conduz na certeza da vitória. Irmãos, a vitória é nossa, de um jeito ou de outro, com a cura ou com a morte. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morrermos, para o Senhor morremos. Foi isso que disse os três jovens
ao rei Nabucodonosor, quando ele colocou aquela estátua, e ele queria que todo mundo se prostrasse diante dela. Os jovens disseram: ó rei, fique sabendo que nós não nos prostraremos diante da tua estátua. E se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, continuaremos fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, quando você está nesse estágio espiritual, você entende que de um jeito ou do outro, a vitória é sua por causa do Senhor. Abacuque, ele diz essa verdade. Mesmo que não haja alimento, mesmo que não tenha nada, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo que não haja nada, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria, nessa noite, apresentar 3 lições. Por que esse salmista tinha uma perspectiva de vencedor? Quando você lê o Salmo 27, você percebe que ele é um homem vencedor. Por que ele tinha essa perspectiva? Em primeiro lugar, porque ele tinha uma visão realista da vida. Esse salmista não é alguém alienado. Ele não vive no mundo de fantasias espirituais. Ele sabe que as adversidades existem e que as lutas são intensas, que o inimigo conspira contra ele. Ele sabe que vida cristã não é colônia de férias. Jesus não nos prometeu um mar de rosa. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz: se estourar contra mim a guerra. Ele sabe que a guerra é uma realidade iminente. A qualquer momento o inimigo pode atacar. Versículo 5, ele fala do dia da adversidade, que é o dia mau, é o dia da angústia, é o dia da enfermidade, é o dia do luto. Uma visão realista da vida. Ó, meu amado irmão, a vida tem flores, mas tem espinhos. Tem riso, mas tem choro. Tem alegria, mas tem tristeza. Por isso que na hora mais emocionante, que é o momento do casamento, o pastor pergunta lá para a bonitona: você aceita esse jovem como seu legítimo esposo para honrar, respeitar, cuidar dele, na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na pobreza ou na riqueza, até que a morte vos separe? E ela diz: sim. Mas ela nem imagina que saúde e doença, tristeza e alegria, pobreza e riqueza vão fazer parte da vida, do casamento, da realidade da vida. Por isso, com muita propriedade, cantou o poeta: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Há uma dicotomia na vida, meus irmãos. Nós não podemos negar que nós fazemos parte nessa vida terrena e enfrentamos essa dicotomia como todos enfrentam, cristãos e não cristãos. E o salmista tinha compreensão disso. A segunda lição que nós temos aqui, por que ele tinha uma perspectiva de vencedor? Em segundo lugar, porque ele amava a casa de Deus. Ele amava a casa do Senhor. Havia um compromisso, um amor inexplicável de Davi para com a casa do Senhor.
Versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar da formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ele diz aqui duas coisas. Primeiro, contemplar da formosura do Senhor. Aqui é uma referência aos atributos de Deus. Deus é santo, Deus é imutável, Deus é misericordioso, é o onipotente, o onisciente, onipresente. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E a segunda, quando ele diz para aprender no seu santo templo, porque é aqui que a gente aprende, na casa de Deus. Aprende acerca do amor de Deus, da fidelidade de Deus. No templo do Senhor, nós somos alimentados por sua palavra. A nossa alma é restaurada, os nossos sonhos são renovados e nós somos fortalecidos pela maravilhosa, preciosa palavra de Deus. A gente aprende na casa de Deus. Quantas pessoas já foram transformadas, resgatadas das trevas para a maravilhosa luz, quando adentraram essa casa por causa do Senhor da casa. Eu lembro, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás ou mais, pastor lá em Garanhuns, da Igreja Central de Garanhuns, uma igreja centenária, e eu sempre gosto de chegar na igreja cedo. Cheguei cedo, né? Antes da escola dominical, abri templo, nós temos um templo lá para 640 pessoas sentadas na nave central, né? E mais 200 na galeria, e abrindo aquela enormidade de templo, entra um cidadão na igreja. E aí eu vou até ele, e aí, tudo bom? Ele disse, eu queria falar com o pastor. Sou eu. Ele olhou assim, é você? Sou eu, o pastor. E ele foi e tirou um bilhete e me entregou. Ele estava tão angustiado que ele não conseguia falar. E quando eu li, ele estava dizendo ali que estava querendo se matar e não sei o que e tal. E quando eu terminei de ler, dei uma olhada para ele, deu uma risada boa. Aí eu olhei para ele e disse, você não está assim não, rapaz. Ele disse, estou não, está não. Eu vou fazer uma oração aqui por você, mas você vai sentar aí, daqui a pouco eu vou começar a escola dominical, é classe única, vou ministrar, depois a gente conversa. E aí eu orei por ele, pedi paz ao coração dele, e começou a escola, terminou a escola, quando terminou, ele na porta, e aí, gostou? Ele disse, gostei. Então vem à noite. Aí ele veio à noite, nós não conversamos, e ele veio à noite. E à noite, meu irmão, pastor Eliel, um pastor abençoado lá de Recife, pregou à noite, fez o apelo e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Não é? E alguns anos depois, ele era o presidente da junta diaconal. Estava comigo lá, enquanto eu estive pastor naquela igreja, ele esteve. Agora ele mora numa cidade vizinha, faz parte da Assembleia de Deus, é um pregador do Evangelho lá, ministra a palavra de Deus e é uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente entra nessa casa por causa do Senhor da casa, a gente é restaurado, porque é aqui que a graça especial de Deus se manifesta. Aqui o triste fica alegre, o desesperado encontra esperança, o que está em treva reina a luz, o fraco fica forte. Que a palavra de Deus renova as nossas forças. Ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é doce como mel, é mais pura do que uma taça de cristal. Irmãos, nós precisamos amar a casa do Senhor. Precisamos resgatar a teologia dos salmos. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 84, ele diz, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Eu sei que essa pandemia, ela trouxe uma consequência terrível, a gente viveu várias experiências,
Sei que vocês não passaram por isso aí em Petrolina, não, mas nós enfrentamos algumas situações assim, pessoas que deixaram de ir à igreja, nunca mais sumiram da igreja. Que foi, irmão? É pandemia. Teve gente que nem queria que eu fosse na sua casa para visitar. E aí, o interessante é que você encontra essas pessoas na fila do banco, assim, ó de gente, lotado, lotado. Você encontra essas pessoas no supermercado, você encontra essas pessoas na lotérica, você encontra essas pessoas nos encontros sociais. Eu não entendi. Meus irmãos, existe uma pesquisa que mostra os 10 lugares mais perigosos aonde as pessoas pegam o Covid-19. E nesses 10 lugares, você não encontra o item igreja. A igreja não está lá, nos 10 lugares mais perigosos. Sabe por quê? Porque a igreja ela é um lugar de gente zelosa, gente amorosa, que gosta de cumprir as leis. Lá a gente tem álcool gel, lá a gente tem um aferidor de temperatura, lá a gente tem um distanciamento, lá as pessoas usam as máscaras, porque nós estamos procurando cumprir a lei. Mas muitos cristãos se afastaram da igreja. Eu vi pregadores dizendo, olha, com essa Covid vai ter um avivamento. Meus irmãos, o avivamento tem que acontecer na nossa vida e temos que buscar constantemente, intensamente a presença de Deus, independente de situações de morte, de problemas, de dificuldades, nós devemos buscar a presença do Senhor, porque o profeta Amós diz que chegará um tempo em que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra, buscarão de mar a mar e não encontrarão. Oh, meus amados irmãos, nós precisamos amar a casa do Senhor, ter a alegria de estar na igreja, de louvar, de glorificar, de exaltar, de bendizer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua igreja. Mas em terceiro e último lugar, por que esse salmista tinha uma perspectiva de vencedor? Porque ele tinha esperança no Senhor. Versículo 14, diz, eu creio, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Sua esperança e confiança era o Senhor. Em outro salmo ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção ao nome do Senhor. Ele diz, entrega o teu caminho, o caminho é a vida, ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Perspectiva de vencedor. Não era confiado em suas habilidades, nas suas estratégias de guerra, mas ele esperava no Senhor. Irmãos, eis o segredo da vitória, esperar no Senhor. Paulo diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Veja que o verbo está no presente. Todo dia eu tenho que acordar com o coração cheio de esperança, de alegria, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o seu nome. Oh, meu amado irmão, nós precisamos estar cheios de esperança. Sei que está difícil, que há muitas lutas, muita dificuldade, mas nunca teve tempo fácil não, viu, irmão? Nunca teve, não. Pode olhar e ler a Bíblia direita que você vai perceber que sempre eles enfrentaram tempos difíceis e muito mais difíceis do que os nossos. Mas eles esperavam no Senhor. E a gente precisa esperar no Senhor porque é Ele que restaura a nossa sorte. Ele pode conceder vitória. Hoje é um pouquinho de azeite e farinha, mas amanhã é o maná de Deus. Não perca a esperança, irmão, porque a esperança é o tempero que dá sabor à vida. A esperança é a luz no fim do túnel. A esperança é o combustível da alma. A esperança de um novo dia torna belo o entardecer.
Espera no Senhor, irmão. Espera animado, espera com alegria, espera cheio de confiança. Tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Que a nossa esperança não está nas instituições, a nossa esperança não está nas filosofias dessa vida, a nossa esperança não está nas tradições religiosas, a nossa esperança não está nos políticos e suas promessas, a nossa esperança está no Senhor. Disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só Ele pode nos conceder vitória. Só Ele pode transformar as trevas em luz. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar a nossa nação. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oh, meu amado irmão, eu queria concluir dizendo: eu não sei as suas lutas e o que você está passando, mas uma coisa eu sei: há um Deus, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, o Deus de nossos pais. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê vitórias, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.